Antes de tratarmos dos princípios, vale salientar que a Constituição Federal ela trouxe uma novidade. Qual é a novidade? Ela saiu da dicotomia do direito público-privado, de tratar as questões individuais para tratar das questões coletivas. Portanto, ela trouxe uma nova espécie de bem, que é o bem de uso comum do povo, qual seja, o bem ambiental. Com base no artigo 225, nós temos o direito ambiental, que de fato é uma ciência nova, porém autônoma. Possui seus princípios, que são, na verdade, são as pedras basilares do sistema político-jurídico do Estado civilizado. Antes de falarmos de cada princípio, é bom vocês terem ideia de que existem dois princípios importantes basilares. O princípio de política nacional do meio ambiente e o princípio relativo a uma política global. O princípio de política nacional ele está implementado dentro dos princípios globais. Eles vão ser adaptados dentro de cada cultura, de cada realidade. Ou seja, cada estado, cada país vai ter a sua necessidade em razão das peculiaridades, seja decorrente da sua cultura, seja decorrente da topografia da região. Com relação à política global do meio ambiente, nós vamos estudar a partir do artigo 225, ressaltando-se que, inicialmente, essa política ela foi formulada na Conferência de Estocolmo, foi ratificada na ECO 92 e o ano passado na Rio+20. Portanto, com base na política global do meio ambiente, nós temos os princípios basilares. Existem outros, mas o que vai ser estudado hoje são esses, porque vocês vão verificar que esses são os que estão contidos na Constituição Federal. O primeiro é o desenvolvimento sustentável, o segundo do poluidor pagador, o terceiro da prevenção, o quarto da participação, e o quinto da ubiquidade. Pois bem, o princípio do desenvolvimento sustentável, ele encontra-se no caput do artigo 225, quando diz que impõe-se ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Quando o Constituinte ele impõe o dever de defender e preservar, significa o quê? Que não quer dizer que nós temos que estar fechados às questões ambientais. Não quer dizer que nós não podemos utilizar do bem ambiental. Ao contrário, o bem ambiental ele foi feito para ser utilizado. Mas essa utilização ela deve ser feita de forma equilibrada, planejada. Por quê? Porque a partir dessa equação da preservação com equilíbrio com o desenvolvimento econômico, nós vamos poder utilizar esses bens de forma a mantê-los para a futura geração. Por quê? Porque eles não são inesgotáveis. Portanto, atividades que são consideradas com risco maior de degradação ambiental, as atividades que são consideradas o impacto ambiental significativo, elas terão sim que se adaptar à legislação para que as futuras gerações possam utilizar os bens que hoje nós temos à disposição. Portanto, na verdade, é a coexistência da preservação ambiental e do desenvolvimento econômico. E, como eu já havia dito, não se objetiva impedir o desenvolvimento econômico, mas sim procura minimizar a degradação ambiental decorrente da atividade econômica.
Nesse sentido, nós temos que ir até o artigo 170 da Constituição Federal. Por quê? Porque o artigo 170 ele trata da ordem econômica. E como vocês podem verificar, a ordem econômica ela está fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. O que isso significa? A livre iniciativa é o poder econômico, são as empresas que estão gerando emprego e, ao mesmo tempo, gerando poluição, utilizando os bens ambientais. A valorização do trabalho humano, o que é dentro desse contexto? É a limitação até onde essa empresa pode trabalhar sem que ela seja, como que eu poderia dizer? Sem que ela seja predatória. E lembrando que a finalidade qual é? Assegurar a todos a existência digna. Aí nós temos que o princípio fundamental da Constituição Federal é trazer uma vida digna a quem? Aos brasileiros e estrangeiros residentes no país. Portanto, o princípio da defesa do meio ambiente está inserido no capítulo da ordem econômica. E isso já demonstra o que havia sido dito, que o princípio do desenvolvimento sustentável, ele busca o desenvolvimento da economia, sem que, para isso, se utilize os bens ambientais de tal forma que as futuras gerações tenham problema para subsistência. O segundo princípio é do poluidor pagador. Esse princípio ele tem duas questões importantes. Um é o caráter preventivo e o outro é o caráter repressivo. Por quê? O caráter preventivo, que esse é um dos princípios assim, que muitas vezes você pode pensar, ou seja, eu pago para poluir? Não, não é eu pago para poluir. É uma forma que o Estado encontrou de inibir que se cometa infrações ambientais. Porque nós sabemos que a iniciativa privada muitas vezes, a maior parte, não que somente a iniciativa privada seja a causadora de degradação ambiental, não. A degradação ambiental ela é oriunda de todas as atividades, seja ela privada ou pública, nós temos a degradação ambiental. O caráter preventivo é justamente para quê? Para que não haja, nós possamos trabalhar de uma forma em que nós não tenhamos o dano. Porque uma vez que nós temos o dano ambiental, voltar ao status quo ante é, na maioria das vezes, impossível. E daí nós tiramos um exemplo, por exemplo, de um derramamento de petróleo no oceano. Nós temos aí um exemplo típico do princípio do poluidor pagador. Por quê? A pessoa, a empresa, ela vai ser responsável pelo dano que ela gerou ao meio ambiente, e o meio ambiente aqui está inserido toda aquela coletividade que muitas vezes nós não sabemos até onde vai atingir pescadores, sociedade, ou seja, muitas vezes o dano ele é irreparável. Por isso que prevenir é a melhor forma de se resolver as questões ambientais. Um advogado que trabalha na área ambiental, muitas vezes ele trabalha dessa forma. Ele utiliza dos dispositivos que ele tem em mãos para poder trabalhar sem que a empresa que ele presta serviço cometa um crime, um ilícito ambiental. Qual é o problema de se cometer um ilícito ambiental? Muitas vezes, a empresa ela precisa de estar regularizada para obter licenças, para poder participar de... que hoje, gente, vocês vão me desculpar, eu estou com um resfriado danado e estou com febre. Então, não estou muito bem.
Bom, para que a empresa possa participar de licitações, ela vai precisar estar sem nenhum problema ambiental. Agora, ocorreu o dano. O que vai se buscar? A reparação. Aqui é interessante vocês anotarem uma ação direta de inconstitucionalidade, a 3378, dígito 6, porque é a primeira vez que o STF ele trata do tema. É interessante vocês estarem lendo, porque vocês vão verificar a amplitude da questão e o quanto é importante para as decisões seguintes e poder também instruir vocês nas ações que vocês forem fazer futuramente. O artigo 225, no parágrafo 3º, ele trata da previsão desse princípio. Quando ele diz que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, seja ele pessoa física ou jurídica, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Esse independentemente da obrigação de reparar os danos causados é onde nós estamos tirando o princípio do poluidor pagador. E nós temos que analisar aqui 3 aspectos importantes dentro desse princípio. O primeiro é da responsabilidade civil objetiva. O que isso significa? Que cabe ao poluidor, cabe ao agente que cometeu o ato ilícito, provar que não foi ele ou que foi ele em razão de outras questões. Não é o ente que está multando, o ente que está entrando, o Ministério Público que está entrando com a ação civil pública, que vai apresentar as provas. As provas devem ser apresentadas por aquele que cometeu o ilícito. A segunda questão, a prioridade da reparação específica do dano ambiental, que é o que nós estávamos falando. O fundamento, o ideal, é reparar o dano. Uma vegetação foi suprida irregularmente. A polícia ambiental, por exemplo, foi e autuou. A pessoa autuada, ela vai ser autuada administrativamente, ela vai receber uma multa. Além do que, ela tem a obrigação de reparar o dano. O que isso significa? Você está com o cliente, ele vai até o seu escritório e apresenta um auto de infração ambiental. Para você conseguir, muitas vezes a área é embargada. Por que a área é embargada? Porque entende-se que aquela vegetação que foi prejudicada, ela precisa ser regenerada, ou seja, voltar ao status quo ante. Mas não é só isso. A pessoa que cometeu o ilícito, ela pode e vai também responder pelo crime ambiental. Então, nós temos aí, através de um ato, nós temos o problema da esfera criminal, que muitas vezes, dependendo do impacto causado, se for de baixo impacto, vai pela lei do juizado especial. Nós temos a multa, além da multa, o dever de reparar. Quando você vai em juízo, tem uma audiência em que você vai propor um acordo. Para você conseguir um acordo, você precisa ter um termo de ajustamento de conduta. Você só vai conseguir esse termo de ajustamento de conduta se você assinar o termo de que você se compromete a recompor essa área. Isso não prejudica a multa que você vai ter que pagar. Muitas vezes, quando você entra com esse pedido de termo de ajustamento de conduta, você se compromete a regularizar a área, a restabelecer aquela área. O órgão, que no caso é a CETESB, aqui no estado de São Paulo, ele vai analisar o seu pedido, vai verificar se ele procede ou não, e a partir daí, ele vai
dizer para você, olha, nesse caso nós aceitamos ou não aceitamos, você vai ter que mudar ou então vai ter que cumprir o que você se comprometeu a fazer, além do que pagar a multa. Com isso, você vai poder ir em juízo e conseguir fazer um acordo. Sem isso, você não consegue fazer um acordo em juízo. E o terceiro aspecto é da solidariedade para suportar os danos causados ao meio ambiente. Todas as pessoas envolvidas, elas serão responsabilizadas. Um exemplo disso. Nós temos um proprietário de um imóvel. Ele aluga, por exemplo, para uma empresa de papelão, que fabrica papelão. Só que essa empresa ela não tem a licença, ou se tem a licença, ela vai além do que ela pode fazer. Ela comete, de qualquer forma, um crime ambiental. Ela vai ser autuada, essa empresa vai ser autuada e o local vai ser embargado. O proprietário ele tem um grande problema, porque ele vai responder em conjunto com a inquilina. Não foi ele que cometeu o crime, porém, como ele cedeu o imóvel, mesmo que por locação, ele foi conivente. Se ele foi conivente, ele vai responder junto em ação civil pública pelo dano causado. E ele vai ter que reparar. Do contrário, o imóvel dele vai ficar lacrado até final de determinação da sentença. Bom, eu incluí também aqui, para vocês poderem fazer uma análise melhor, o artigo 4º da Política Nacional do Meio Ambiente. O artigo 4º, no inciso 6, diz que a Política Nacional do Meio Ambiente visará a preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida. O terceiro princípio, eu vou correr um pouquinho porque eu só tenho 10 minutos. O terceiro princípio é o princípio da prevenção. Na verdade, é o sustentáculo do direito ambiental. Que, como foi dito, o dano ambiental, na maioria das vezes, são irreversíveis e irreparáveis. Um exemplo clássico é o que ocorreu em Chernobyl, né, que não tem como se reparar esse dano ao meio ambiente. E o conceito do princípio da prevenção é proteger e preservar, concretizadas por meio de uma consciência ecológica desenvolvida através de uma política de educação ambiental. Através do quê? De instrumentos. Nós temos vários instrumentos que nós podemos trabalhar com a prevenção. Quais sejam? O EA-RIMA. O EA-RIMA é um estudo de impacto ambiental. Ele é feito antes de qualquer empreendimento. Muitas vezes não consegue se fazer uma licença ambiental sem que haja esse estudo. Qual é o problema de muitos empreendedores? Ele acaba inviabilizando, porque ele se torna um pouco caro. É uma das burocracias que nós precisamos trabalhar e diminuir, uma vez que quem que acaba pagando por isso? O consumidor. Então, se tem um derramamento de óleo, o consumidor, no final, paga a conta. Por quê? Os bens ambientais serão transformados em produtos e nós iremos consumir. Então, é cíclico. E quem que vai pagar a conta final? Os consumidores. Isso não tem como fugir. Nós temos também outra forma de prevenção, o manejo ecológico. Com relação ao meio ambiente artificial, temos o tombamento e, judicialmente, as liminares. Além de sanções administrativas, incentivos fiscais, para aquelas empresas que querem atuar, querem estar adequadas às normas ambientais, o que precisa ser feito? Melhorar os incentivos. Porque somente assim nós vamos conseguir efetivar a legislação ambiental. Porque de nada adianta ter uma vasta legislação ambiental se nós temos baixa eficácia. E incentivar também os benefícios para quem utiliza de tecnologia limpa. Bom, com relação às sanções, nós precisamos considerar, quando se vai aplicar uma sanção, a primeira coisa que se verifica
é o poder econômico do poluidor. Segundo, a penalidade tem que ser proporcional aos benefícios experimentados com a atividade degradante e o lucro obtido. Eu já ouvi, infelizmente, de um colega em um congresso dizendo que quando um cliente chega nele, primeiro verifica o que vale a pena. Se vale a pena assumir o risco, ele diz para o cliente, vá, comete o ilícito ambiental e depois paga-se a multa. Regenera-se a vegetação. Ele está esquecendo que antes dele ser advogado, ele é um beneficiário. Ele está se esquecendo que ele tem filhos. E é uma atitude extremamente alheia às questões, ao comportamento de um profissional da área ambiental. E qual é a finalidade dessa sanção? É excluir do mercado o poluidor que ainda não está vislumbrando a importância de se adequar às questões ambientais. Bom, e administrativamente, como já havia dito, quais são as formas que se tem de se prevenir? São através das licenças, das autorizações dos órgãos ambientais, através da fiscalização e através das sanções. Como que funciona? Tem que se primeiro entrar com o pedido de licenciamento, vai se analisar e o órgão competente ele vai outorgar, ele vai autorizar essa licença. Isso não significa que o empreendedor vai poder fazer o que ele bem entender. Não, porque se assim o fizer, ele vai estar cometendo ilícito ambiental, ele vai perder a licença e toda aquela área que ele utilizou, que a princípio estava licenciada, ele tinha autorização, toda a área vai ser autuada. E ele vai estar incorrendo num crime ambiental. Outra forma, a fiscalização, que no estado de São Paulo, ela é feita pela Polícia Ambiental. E as sanções? A Polícia Ambiental, a primeira função dela é verificar o que está ocorrendo. Dependendo do que for feito, do que estiver ocorrendo, a primeira notificação é para que ele cesse a atividade. E para que ele, por conta própria, vá buscar a licença ambiental, vá buscar a autorização, ou vai fazer um termo de ajustamento de conduta para poder regularizar a situação dele. Se no decorrer do tempo que foi dado, geralmente são de 30 dias, a Polícia Ambiental voltar, ele não tiver nenhuma licença, ele não tiver um termo de ajustamento de conduta, ou seja, ele não fez nada para mudar a realidade que ele cometeu, ele vai ser autuado. Sendo que, se a Polícia Ambiental for a primeira vez na propriedade e não e já autuar, como defensor dessa empresa, entra-se com um recurso para tentar anular esse auto de infração. O quarto princípio, já estou terminando, é o da participação. E de uma forma rápida, o princípio da participação é agir em conjunto. Não é só o poder público que tem um dever, mas é toda a coletividade. Então, é um dever do Estado e da sociedade civil. Muitas vezes nós costumamos a reclamar muito do poder público, que não está feito, que tem crime ambiental ocorrendo, mas nós mesmos temos toda o dever de insurgir diante disso, mas muitas vezes nós não fazemos. Então, nós somos omissos, nós temos uma omissão na participação. Sendo certo que o prejuízo ele vai ser suportado por toda a coletividade. E como elementos fundamentais para a efetivação do princípio da participação, nós temos a informação, que é o dever de informar e o direito de ser informado, e a educação ambiental. Porque muitas vezes a pessoa está cometendo uma infração ambiental e ela não sabe. E não sabe. Você não pode alegar a torpeza.
você vai ter que buscar os meios cabíveis para poder regularizar essa situação. De forma que, se essa pessoa tivesse uma informação preventiva, muitas vezes ela não teria agido daquela forma. Aí a educação ambiental, ela é de extrema importância. Por quê? Através dela, nós estaremos educando de maneira formal nas escolas. Tanto é que as crianças, elas já têm aula de educação ambiental, elas já têm uma noção melhor de meio ambiente, de preservação, que os adultos não têm. O artigo 225, parágrafo 1º, ele diz que, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Quais as finalidades? Reduzir o custo ambiental, efetivar o princípio da prevenção, fixar a ideia de consciência ecológica, incentivar a realização do princípio da solidariedade. Por quê? O meio ambiente ele é único, indivisível e os titulares indeterminados. Uma lei importante é a Política Nacional da Educação Ambiental, a Lei 9795, de 99. Essa lei seria interessante, aqueles que têm interesse em atuar na área ambiental, ler, porque através dela nós teremos noções de como atuar de forma preventiva também. Nós temos a Polícia Ambiental, que faz um trabalho educacional muito importante. E a OAB também procura participar o máximo possível da educação ambiental. Bom, a Política Nacional da Educação Ambiental ela é implementada de maneira formal, como foi dito nas escolas, e não informal, não formal, através de atos e práticas educativas voltadas à sensibilização da sociedade sobre a questão. O quinto princípio é o princípio da ubiquidade. O que diz esse princípio? Ele procura demonstrar o objeto da proteção ambiental. Uma vez que o meio ambiente ele está presente em toda parte. Toda lesão ocorrida na estrutura, independente da localização, ela tem reflexo, seja ele direto ou indireto, em toda a natureza. Portanto, há necessidade de uma relação de cooperação entre os povos. E a visão que se tem que ter é uma visão global e, ao mesmo tempo, é uma visão local. Por quê? Nós temos que pensar de uma forma global e agir em âmbito local. Uma vez que os danos, a poluição, a degradação ambiental, ela não encontra fronteiras, ela não tem limites territoriais. Você vê muitas vezes que uma doença ela é passada de um país para outro de uma forma rápida. Um voo pode levar alguma pessoa que tem alguma doença e contagiar a população de um outro local. Bom, então nós precisamos combater as causas dos danos ambientais e não somente seus sintomas. Somente assim será possível uma atuação sobre a causa de degradação ambiental e não simplesmente sobre o seu efeito. O que eu quero deixar aqui e finalizar é o seguinte. Quando nós estudamos esses 5 princípios, nós vamos perceber que eles interagem. Quando você vai tratar de uma questão, vai tratar de um princípio, o princípio do poluidor-pagador, nós temos envolvido nele o princípio da prevenção, o princípio da participação, desenvolvimento sustentável, ou seja, eles interagem. E o meio ambiente ele consegue fazer isso de uma forma muito peculiar. Porque quando você está tratando de uma questão, um vazamento, uma degradação no mar, você tem o poluidor, você tem as consequências disso, você não teve medidas para prevenir, sendo que o empreendedor ele tinha que ter o dever de prevenir, de buscar alternativas para prevenir isso. Você não tem muitas vezes a participação da coletividade, ou seja, são princípios importantíssimos que norteiam o direito ambiental. Bom, não vou mais me estender, porque eu sei que meu tempo acabou. Eu estou à disposição de vocês para
caso tenha alguma dúvida. Nós estamos com a coordenadoria ela tem várias atividades. Eu gostaria que vocês participassem, porque é uma forma direta e interativa da gente estar trabalhando nas questões ambientais. Bom, eu agradeço a atenção de todos. Antes de tratarmos dos princípios, vale salientar que a Constituição Federal ela trouxe uma novidade. Qual é a novidade? Ela saiu da dicotomia do direito público-privado, de tratar as questões individuais para tratar das questões coletivas. Portanto, ela trouxe uma nova espécie de bem, que é o bem de uso comum do povo, qual seja, o bem ambiental. Com base no artigo 225, nós temos o direito ambiental, que de fato é uma ciência nova, porém autônoma. Possui seus princípios, que são, na verdade, são as pedras basilares do sistema político-jurídico do Estado civilizado. Antes de falarmos de cada princípio, é bom vocês terem ideia de que existem dois princípios importantes basilares. O princípio de política nacional do meio ambiente e o princípio relativo a uma política global. O princípio de política nacional ele está implementado dentro dos princípios globais. Eles vão ser adaptados dentro de cada cultura, de cada realidade. Ou seja, cada estado, cada país vai ter a sua necessidade em razão das peculiaridades, seja decorrente da sua cultura, seja decorrente da topografia da região. Com relação à política global do meio ambiente, nós vamos estudar a partir do artigo 225, ressaltando-se que, inicialmente, essa política ela foi formulada na Conferência de Estocolmo, foi ratificada na ECO 92 e o ano passado na Rio+20. Portanto, com base na política global do meio ambiente, nós temos os princípios basilares. Existem outros, mas o que vai ser estudado hoje são esses, porque vocês vão verificar que esses são os que estão contidos na Constituição Federal. O primeiro é o desenvolvimento sustentável, o segundo do poluidor pagador, o terceiro da prevenção, o quarto da participação, e o quinto da ubiquidade. Pois bem, o princípio do desenvolvimento sustentável, ele encontra-se no caput do artigo 225, quando diz que impõe-se ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Quando o Constituinte ele impõe o dever de defender e preservar, significa o quê? Que não quer dizer que nós temos que estar fechados às questões ambientais. Não quer dizer que nós não podemos utilizar do bem ambiental. Ao contrário, o bem ambiental ele foi feito para ser utilizado. Mas essa utilização ela deve ser feita de forma equilibrada, planejada. Por quê? Porque a partir dessa equação da preservação com equilíbrio com o desenvolvimento econômico, nós vamos poder utilizar esses bens de forma a mantê-los para a futura geração. Por quê? Porque eles não são inesgotáveis. Portanto, atividades que são consideradas com risco maior de degradação ambiental, as atividades que são consideradas o impacto ambiental significativo, elas terão sim que se adaptar à legislação
para que as futuras gerações possam utilizar os bens que hoje nós temos à disposição. Portanto, na verdade, é a coexistência da preservação ambiental e do desenvolvimento econômico. E, como eu já havia dito, não se objetiva impedir o desenvolvimento econômico, mas sim procura minimizar a degradação ambiental decorrente da atividade econômica. Nesse sentido, nós temos que ir até o artigo 170 da Constituição Federal. Por quê? Porque o artigo 170 ele trata da ordem econômica. E como vocês podem verificar, a ordem econômica ela está fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. O que isso significa? A livre iniciativa é o poder econômico, são as empresas que estão gerando emprego e, ao mesmo tempo, gerando poluição, utilizando os bens ambientais. A valorização do trabalho humano, o que é dentro desse contexto? É a limitação até onde essa empresa pode trabalhar sem que ela seja, como que eu poderia dizer? Sem que ela seja predatória. E lembrando que a finalidade qual é? Assegurar a todos a existência digna. Aí nós temos que o princípio fundamental da Constituição Federal é trazer uma vida digna a quem? Aos brasileiros e estrangeiros residentes no país. Portanto, o princípio da defesa do meio ambiente está inserido no capítulo da ordem econômica. E isso já demonstra o que havia sido dito, que o princípio do desenvolvimento sustentável, ele busca o desenvolvimento da economia, sem que, para isso, se utilize os bens ambientais de tal forma que as futuras gerações tenham problema para subsistência. O segundo princípio é do poluidor pagador. Esse princípio ele tem duas questões importantes. Um é o caráter preventivo e o outro é o caráter repressivo. Por quê? O caráter preventivo, que esse é um dos princípios assim, que muitas vezes você pode pensar, ou seja, eu pago para poluir? Não, não é eu pago para poluir. É uma forma que o Estado encontrou de inibir que se cometa infrações ambientais. Porque nós sabemos que a iniciativa privada muitas vezes, a maior parte, não que somente a iniciativa privada seja a causadora de degradação ambiental, não. A degradação ambiental, ela é oriunda de todas as atividades, seja ela privada ou pública, nós temos a degradação ambiental. O caráter preventivo é justamente para quê? Para que não haja, nós possamos trabalhar de uma forma em que nós não tenhamos o dano. Porque uma vez que nós temos o dano ambiental, voltar ao status quo ante é, na maioria das vezes, impossível. E daí nós tiramos um exemplo, por exemplo, de um derramamento de petróleo no oceano. Nós temos aí um exemplo típico do princípio do poluidor pagador. Por quê? A pessoa, a empresa, ela vai ser responsável pelo dano que ela gerou ao meio ambiente, e o meio ambiente aqui está inserido toda aquela coletividade que muitas vezes nós não sabemos até onde vai atingir pescadores, sociedade, ou seja, muitas vezes o dano ele é irreparável. Por isso que prevenir é a melhor forma de se resolver as questões ambientais. Um advogado que trabalha na área ambiental, muitas vezes ele trabalha dessa forma. Ele utiliza dos dispositivos que ele tem em mãos para poder trabalhar sem que a empresa que ele
presta serviço cometa um crime, um ilícito ambiental. Qual é o problema de se cometer um ilícito ambiental? Muitas vezes, a empresa ela precisa de estar regularizada para obter licenças, para poder participar de... que hoje, gente, vocês vão me desculpar, eu estou com resfriado danado e estou com febre. Então, não estou muito bem. Bom, para que a empresa possa participar de licitações, ela vai precisar estar sem nenhum problema ambiental. Agora, ocorreu o dano. O que vai se buscar? A reparação. Aqui é interessante vocês anotarem uma ação direta de inconstitucionalidade, a 3378, dígito 6, porque é a primeira vez que o STF ele trata do tema. É interessante vocês estarem lendo, porque vocês vão verificar a amplitude da questão e o quanto é importante para as decisões seguintes e poder também instruir vocês nas ações que vocês forem fazer futuramente. O artigo 225, no parágrafo 3º, ele trata da previsão desse princípio. Quando ele diz que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, seja ele pessoa física ou jurídica, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Esse independentemente da obrigação de reparar os danos causados é onde nós estamos tirando o princípio do poluidor pagador. E nós temos que analisar aqui 3 aspectos importantes dentro desse princípio. O primeiro é da responsabilidade civil objetiva. O que isso significa? Que cabe ao poluidor, cabe ao agente que cometeu o ato ilícito, provar que não foi ele ou que foi ele em razão de outras questões. Não é o ente que está multando, o ente que está entrando, o Ministério Público que está entrando com a ação civil pública, que vai apresentar as provas. As provas devem ser apresentadas por aquele que cometeu o ilícito. A segunda questão, a prioridade da reparação específica do dano ambiental, que é o que nós estávamos falando. O fundamento, o ideal, é reparar o dano. Uma vegetação foi suprida irregularmente. A polícia ambiental, por exemplo, foi e autuou. A pessoa autuada, ela vai ser autuada administrativamente, ela vai receber uma multa. Além do que, ela tem a obrigação de reparar o dano. O que isso significa? Você está com o cliente, ele vai até o seu escritório e apresenta um auto de infração ambiental. Para você conseguir, muitas vezes a área é embargada. Por que a área é embargada? Porque entende-se que aquela vegetação que foi prejudicada, ela precisa ser regenerada, ou seja, voltar ao status quo ante. Mas não é só isso. A pessoa que cometeu o ilícito, ela pode e vai também responder pelo crime ambiental. Então, nós temos aí, através de um ato, nós temos o problema da esfera criminal, que muitas vezes, dependendo do impacto causado, se for de baixo impacto, vai pela lei do juizado especial. Nós temos a multa, além da multa, o dever de reparar. Quando você vai em juízo, tem uma audiência em que você vai propor um acordo. Para você conseguir um acordo, você precisa ter um termo de ajustamento de conduta. Você só vai conseguir esse termo de ajustamento de conduta se você assinar o termo de que você se compromete a recompor essa área. Isso não prejudica a multa que você vai ter que pagar.
Muitas vezes, quando você entra com esse pedido de termo de ajustamento de conduta, você se compromete a regularizar a área, a restabelecer aquela área. O órgão, que no caso é a CETESB, aqui no estado de São Paulo, ele vai analisar o seu pedido, vai verificar se ele procede ou não, e a partir daí ele vai dizer para você, olha, nesse caso nós aceitamos ou não aceitamos, você vai ter que mudar ou então vai ter que cumprir o que você se comprometeu a fazer, além do que pagar a multa. Com isso, você vai poder ir em juízo e conseguir fazer um acordo. Sem isso, você não consegue fazer um acordo em juízo. E o terceiro aspecto é da solidariedade para suportar os danos causados ao meio ambiente. Todas as pessoas envolvidas, elas serão responsabilizadas. Um exemplo disso. Nós temos um proprietário de um imóvel. Ele aluga, por exemplo, para uma empresa de papelão, que fabrica papelão. Só que essa empresa ela não tem a licença, ou se tem a licença, ela vai além do que ela pode fazer. Ela comete, de qualquer forma, um crime ambiental. Ela vai ser autuada, essa empresa vai ser autuada e o local vai ser embargado. O proprietário ele tem um grande problema, porque ele vai responder em conjunto com a inquilina. Não foi ele que cometeu o crime, porém, como ele cedeu o imóvel, mesmo que por locação, ele foi conivente. Se ele foi conivente, ele vai responder junto em ação civil pública pelo dano causado. E ele vai ter que reparar. Do contrário, o imóvel dele vai ficar lacrado até final de determinação da sentença. Bom, eu incluí também aqui, para vocês poderem fazer uma análise melhor, o artigo 4º da Política Nacional do Meio Ambiente. O artigo 4º, no inciso 6, diz que a Política Nacional do Meio Ambiente visará a preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida. O terceiro princípio, eu vou correr um pouquinho porque eu só tenho 10 minutos. O terceiro princípio é o princípio da prevenção. Na verdade, é o sustentáculo do direito ambiental. Que, como foi dito, o dano ambiental, na maioria das vezes, são irreversíveis e irreparáveis. Um exemplo clássico é o que ocorreu em Chernobyl, né, que não tem como se reparar esse dano ao meio ambiente. E o conceito do princípio da prevenção é proteger e preservar, concretizadas por meio de uma consciência ecológica desenvolvida através de uma política de educação ambiental. Através do quê? De instrumentos. Nós temos vários instrumentos que nós podemos trabalhar com a prevenção. Quais sejam? O EA-RIMA. O EA-RIMA é um estudo de impacto ambiental. Ele é feito antes de qualquer empreendimento. Muitas vezes não consegue se fazer uma licença ambiental sem que haja esse estudo. Qual é o problema de muitos empreendedores? Ele acaba inviabilizando, porque ele se torna um pouco caro. É uma das burocracias que nós precisamos trabalhar e diminuir, uma vez que quem que acaba pagando por isso? O consumidor. Então, se tem um derramamento de óleo, o consumidor, no final, paga a conta. Por quê? Os bens ambientais eles serão transformados em produtos e nós iremos consumir. Então, é cíclico. E quem que vai pagar a conta final? Os consumidores. Isso não tem como fugir. Nós temos também outra forma de prevenção, o manejo ecológico. Com relação ao meio ambiente artificial, temos o tombamento e, judicialmente, as liminares. Além de sanções administrativas, incentivos fiscais, para aquelas empresas que querem atuar, querem estar adequadas às normas ambientais, o que precisa ser feito? Melhorar os incentivos.
Porque somente assim nós vamos conseguir efetivar a legislação ambiental. Porque de nada adianta ter uma vasta legislação ambiental se nós temos baixa eficácia. E incentivar também os benefícios para quem utiliza de tecnologia limpa. Bom, com relação às sanções, nós precisamos considerar, quando se vai aplicar uma sanção, a primeira coisa que se verifica é o poder econômico do poluidor. Segundo, a penalidade tem que ser proporcional aos benefícios experimentados com a atividade degradante e o lucro obtido. Eu já ouvi, infelizmente, de um colega em um congresso, dizendo que quando um cliente chega nele, primeiro verifica o que vale a pena. Se vale a pena assumir o risco, ele diz para o cliente, vá, comete o ilícito ambiental e depois paga-se a multa. Regenera-se a vegetação. Ele está esquecendo que antes dele ser advogado, ele é um beneficiário. Ele está se esquecendo que ele tem filhos. E é uma atitude extremamente alheia às questões, ao comportamento de um profissional da área ambiental. E qual é a finalidade dessa sanção? É excluir do mercado o poluidor que ainda não está vislumbrando a importância de se adequar às questões ambientais. Bom, e administrativamente, como já havia dito, quais são as formas que se tem de se prevenir? São através das licenças, das autorizações dos órgãos ambientais, através da fiscalização e através das sanções. Como que funciona? Tem que se primeiro entrar com o pedido de licenciamento, vai se analisar e o órgão competente ele vai outorgar, ele vai autorizar essa licença. Isso não significa que o empreendedor vai poder fazer o que ele bem entender. Não, porque se assim o fizer, ele vai estar cometendo ilícito ambiental, ele vai perder a licença e toda aquela área que ele utilizou, que a princípio estava licenciada, ele tinha autorização, toda a área vai ser autuada. E ele vai estar incorrendo num crime ambiental. Outra forma, a fiscalização, que no estado de São Paulo, ela é feita pela Polícia Ambiental. E as sanções? A Polícia Ambiental, a primeira função dela é verificar o que está ocorrendo. Dependendo do que for feito, do que estiver ocorrendo, a primeira notificação é para que ele cesse a atividade. E para que ele, por conta própria, vá buscar a licença ambiental, vá buscar a autorização, ou vai fazer um termo de ajustamento de conduta para poder regularizar a situação dele. Se no decorrer do tempo que foi dado, geralmente são de 30 dias, a Polícia Ambiental voltar, ele não tiver nenhuma licença, ele não tiver um termo de ajustamento de conduta, ou seja, ele não fez nada para mudar a realidade que ele cometeu, ele vai ser autuado. Sendo que, se a Polícia Ambiental for a primeira vez na propriedade e já autuar, como defensor dessa empresa, entra-se com um recurso para tentar anular esse auto de infração. O quarto princípio, já estou terminando, é o da participação. E de uma forma rápida, o princípio da participação é agir em conjunto. Não é só o poder público que tem um dever, mas é toda a coletividade. Então, é um dever do Estado e da sociedade civil. Muitas vezes nós costumamos a reclamar muito do poder público, que não está feito, que tem crime ambiental ocorrendo, mas nós mesmos temos toda o dever de insurgir diante disso, mas muitas vezes nós não fazemos. Então, nós somos omissos, nós temos uma omissão na participação. Sendo certo que o prejuízo ele vai ser suportado por toda a coletividade.
E como elementos fundamentais para a efetivação do princípio da participação, nós temos a informação, que é o dever de informar e o direito de ser informado, e a educação ambiental. Porque muitas vezes a pessoa está cometendo uma infração ambiental e ela não sabe. E não sabe. Você não pode alegar a torpeza. Você vai ter que buscar os meios cabíveis para poder regularizar essa situação. De forma que, se essa pessoa tivesse uma informação preventiva, muitas vezes ela não teria agido daquela forma. Aí a educação ambiental, ela é de extrema importância. Por quê? Através dela, nós estaremos educando de maneira formal nas escolas. Tanto é que as crianças, elas já têm aula de educação ambiental, elas já têm uma noção melhor de meio ambiente, de preservação, que os adultos não têm. O artigo 225, parágrafo 1º, ele diz que, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Quais as finalidades? Reduzir o custo ambiental, efetivar o princípio da prevenção, fixar a ideia de consciência ecológica, incentivar a realização do princípio da solidariedade. Por quê? O meio ambiente ele é único, indivisível e os titulares indeterminados. Uma lei importante é a Política Nacional da Educação Ambiental, a Lei 9795, de 99. Essa lei seria interessante, aqueles que têm interesse em atuar na área ambiental, ler, porque através dela nós teremos noções de como atuar de forma preventiva também. Nós temos a Polícia Ambiental, que faz um trabalho educacional muito importante. E a OAB também procura participar o máximo possível da educação ambiental. Bom, a Política Nacional da Educação Ambiental ela é implementada de maneira formal, como foi dito nas escolas, e não informal, não formal, através de atos e práticas educativas voltadas à sensibilização da sociedade sobre a questão. O quinto princípio é o princípio da ubiquidade. O que diz esse princípio? Ele procura demonstrar o objeto da proteção ambiental. Uma vez que o meio ambiente ele está presente em toda parte. Toda lesão ocorrida na estrutura, independente da localização, ela tem reflexo, seja ele direto ou indireto, em toda a natureza. Portanto, há necessidade de uma relação de cooperação entre os povos. E a visão que se tem que ter é uma visão global e, ao mesmo tempo, é uma visão local. Por quê? Nós temos que pensar de uma forma global e agir em âmbito local. Uma vez que os danos, a poluição, a degradação ambiental, ela não encontra fronteiras, ela não tem limites territoriais. Você vê muitas vezes que uma doença ela é passada de um país para outro de uma forma rápida. Um voo pode levar alguma pessoa que tem alguma doença e contagiar a população de um outro local. Bom, então nós precisamos combater as causas dos danos ambientais e não somente seus sintomas. Somente assim será possível uma atuação sobre a causa de degradação ambiental e não simplesmente sobre o seu efeito. O que eu quero deixar aqui e finalizar é o seguinte. Quando nós estudamos esses 5 princípios, nós vamos perceber que eles interagem. Quando você vai tratar de uma questão, vai tratar de um princípio, o princípio do poluidor-pagador, nós temos envolvido nele o princípio da prevenção, o princípio da participação, desenvolvimento sustentável, ou seja, eles interagem. E o meio ambiente ele consegue fazer isso de uma forma muito peculiar. Porque quando você está tratando de uma questão, um vazamento, uma degradação no mar, você tem o poluidor, você tem as consequências disso, você não teve medidas para prevenir, sendo que o empreendedor ele tinha que ter o dever de prevenir, de buscar alternativas para prevenir isso.
Você não tem, muitas vezes, a participação da coletividade. Ou seja, são princípios importantíssimos que norteiam o direito ambiental. Bom, não vou mais me estender, porque eu sei que meu tempo acabou. Eu estou à disposição de vocês para, caso tenha alguma dúvida. Nós estamos com a coordenadoria. A coordenadoria ela tem várias atividades. Eu gostaria que vocês participassem, porque é uma forma direta e interativa da gente estar trabalhando nas questões ambientais. Bom, eu agradeço a atenção de todos.